Tem a versão, essa versão antiga esse livro, está gravando. Boa tarde, pessoal. Hoje é 14 de setembro de 2023, 17h09. Estamos aqui mostrando para quem está chegando agora as duas versões. Eu com essa versão jurássica dos anormais e o Guilherme com a versão branca, que é mais recente. Como estamos, desde o começo do ano, estudando os anormais do Foucault, que é um curso do Collège de France de 1975. Então, nós dividimos o curso em partes, né? Em geral, cada aula, são aulas, né? Foucault, ele não tinha orientando, ele tinha que fazer uma pesquisa por um ano inteiro e depois dar uma devolutiva para a sociedade. Eram os cursos do Collège de France, que em geral ele dava 15, 20 aulas, né? Um pouco para mais, um pouco para menos, todo começo do ano, em geral. O auditório do Collège de France lotava, né? Um colégio muito de vanguarda, que você ia assistir a aula, não tinha certificado, né? Você tinha aula com as maiores autoridades de várias áreas do conhecimento, né? É no mesmo quarteirão da Sorbonne, a Sorbonne que ela tem de medieval de tradição, o Collège de France é mais contemporâneo de vanguarda. Então, essas aulas foram gravadas em fita cassete, foram transcritas, e certamente essas aulas se comunicam com os livros do Foucault, né? Em 75 ele estava escrevendo Vigiar e Punir e estava publicando Vigiar e Punir e simultaneamente dando cursos anormais, né? Na verdade, a gente vai ver essas figuras, estamos vendo essas figuras dos anormais. Queria agradecer ao pessoal, né? Que verificou que semana que vem a gente não marcou nada, é isso, Guilherme? A gente não marcou o encontro. Acho que a gente comeu bola. É isso, Guilherme? Guilherme? Guilherme está me ouvindo. Guilherme? Oi, Fernando, posso falar? Oi, Fabiana. A gente tem uma janelinha aí semana que vem, é isso? Então, eu percebi na tabela de facilitação, porque a minha é dia 5 de outubro e o o William ficou para o dia 28. Aí no dia 21 não tem nada marcado. O mesmo bola. Porque realmente não tem nada de... Isso. Eu acho que não tem nada de evento. Não é feriado, nada, né? Nada. Então vamos começar a nossa facilitação. Enquanto isso, eu vou dar uma olhada no Drive. Ok. A gente tem já vamos pensando juntos, em duas alternativas. Vocês querem que a gente... Alguém quer? Não, o problema é o conteúdo, né? A gente teria, então, que puxar tudo, toda a planilha até dezembro para a semana que vem. Entendeu? O que vocês acham, gente? A gente vai dar um intervalo. Ficar sem ter nada também, só por uma questão de um vazio, né? Vocês querem que a gente vá passando? Porque a próxima seria você, é isso, Fabiana? Não, então, na semana anterior, o dia 28, estava em aberto, buscando alguém para facilitação. Aí o William, ele se candidatou. Isso. E no dia 5 sou eu. Entendi. Aí teria que ver com o William se, por mim, não teria problema, né? Antecipar, mas também se a gente fizer algum outro bate-papo sobre o que foi tratado até agora também. Vou colocar um artigo. Isso, também seria legal. Entendeu? Enfim. Vamos pensando durante o encontro aqui, a gente também vai conversando durante a semana no WhatsApp. Vou dar uma olhada na tabela que não cheguei a olhar. Mas com vocês, a facilitação magistral do Jonathan. É a aula 12 de fevereiro de 1975, a primeira parte, né, Jonathan? Isso, professor, correto. Ok. Tá. Bem, primeiramente, boa tarde novamente a todos. Esse grupo que todas as quintas me gera bastante alegria e momentos de expansão mental.
que faz a gente evoluir bastante como pesquisador, no meu caso, como acadêmico ainda da graduação de Ciências Sociais. Esse grupo bem diverso realmente adiciona muito conhecimento para a gente. Agradecer o espaço ao professor Fernando, aos monitores, e é isso. Vamos começar. Bem, já adianto que eu não consegui digerir todas as informações, porque o Foucault, apesar de ter uma leitura muito fluida, ele adiciona muitos elementos na literatura dele. E principalmente porque é a transcrição de uma aula, né? Então ele simplesmente vai falando ali os conceitos que ele tem conhecimento e nós temos que fazer a filtragem para poder entender o raciocínio dele. Mas é uma leitura, acredito que a tradução também ajudou bastante, mas é uma leitura bem fluida e gostosa de se ter, apesar de muita informação. Bem, dando prosseguimento, basicamente nessa aula o Foucault ele faz uma abordagem sobre uma mudança que teve na estrutura da psiquiatria na França a partir de uma lei de 1983 que permitia que o poder público, né, interferisse em algumas internações a partir de, digamos que, fora do que um psiquiatra poderia fazer. Mas vamos por partes. Ele inicia o capítulo fazendo uma abordagem inicial sobre o instinto humano, e mais tarde ele vai entender que esse instinto é o instinto de morte, e a preocupação inicial que ele traz, né, como abordagem, é como esse entendimento do instinto ele vai se dar posteriormente como o instinto de morte e o instinto apresentando perigo para a sociedade. Ele entende que essa patologização do instinto ele gera ali para a psiquiatria, como em outros momentos do livro também, mais um mecanismo que as estruturas de poder podem se utilizar para fazer uma higienização social. Então, ele inicia o capítulo falando sobre alguns casos, inclusive eu acredito que a gente leu nos capítulos anteriores, um caso que ele cita de uma mãe que matou a filha e assou a perna dela com repolho e posteriormente acabou sendo absolvida. Então ele vai fazendo um apanhado de como a psiquiatria e a patologização humana, né, que a psiquiatria tem ali no início dela, várias nuances que ela precisa ir evoluindo, né? Ele cita novamente o conceito de monstro social, quando ele cita a Yvette Courrier, e também ele sustenta que a psiquiatria, através dessa inserção nessas estruturas familiares, de comunidade, ela tira ali de um debate inicial que se tinha para provar a natureza do indivíduo, de qual patologia ele realmente poderia ou não ter, para que o debate ele passasse a ser mais sobre o perigo social que aquele indivíduo podia representar ou não, e ela se torna ali um instrumento de poder para o tratamento manicomial, ou seja, ele avança esse entendimento dele, que no caso essa internação do indivíduo alienado mentalmente, e ele passa, no caso, ele tira ali toda essa base anterior que nós já tínhamos verificado, de um grande conselho familiar, por exemplo,
de entender a patologia do sujeito a meramente um instrumento de punição e extinção social dele. Ou seja, se aquele cara está dando problema, basicamente a psiquiatria vai avaliar a comunidade dele, ou a família, ou o ambiente dele, o que se tem de opinião daquela pessoa, e procede ali com a internação. E qual que é o grande perigo disso na visão do Foucault? E, como mencionado anteriormente, é feito, né, esse processo de higienização social e, através da psiquiatria, dá-se esses elementos ao Estado, né? Sendo, então, ela mais uma estrutura de punição dos indivíduos do que, de fato, um estudo das condições psicossociais do sujeito. Ele passa ali também, ele revisita os conceitos, né, do Esquirol, não sei se a pronúncia está correta, das monomanias, né, que ele fala da desordem ética e moral e do sujeito que ele é mais propenso a crimes. Ele cita, inclusive, o caso de um fazendeiro que ele tinha um instinto de matança, né? Ele pedia para ser acorrentado porque o instinto dele fazia com que ele desejasse matar a mãe e, após a morte da mãe, ele desejasse matar a cunhada. Ou seja, a partir desse exemplo, ele retoma o raciocínio dele dessa crítica à internação não compulsória, na verdade, mas uma internação social, e torna ali ambíguo o papel do psiquiatra no entendimento da patologia do sujeito, e muitas vezes é infectada, mais por uma opinião que a comunidade e o Estado possam ter do sujeito, do que, de fato, uma patologia. É isso. Muito obrigado pela facilitação, Jonathan. Agora a gente abre para o nosso debate, né? Quem gostaria de compartilhar, seja pela fala do Jonathan, seja pela leitura que fez. Quem gostaria de começar? Oi, Pedro, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Gostei bastante desse enfoque que deu ao psiquiatra Esquirol. Eu fiquei um tempo lendo ele, né? Não porque admiro, mas por contexto histórico, e acho que é um nome importante a gente debater aqui nesse caso, né? Esse Esquirol aí. Porque Esquirol foi um dos primeiros psicopatologistas, né? Os primeiros tratados de psicopatologia. O Esquirol, um dos seus emergentes, né? Um dos seus inauguradores, né? Só que mais alguém quer comentar, gente? Vocês sabem que eu sou ansioso. Sagitário com ascendente leão, eu sou muito ansioso. Então, daqui a pouco estou ocupando espaço aqui. Eu vou, como sempre, eu faço alguma partilha, mas quem quiser comentar, hoje a gente fez uma leitura até a 189, o Guilherme levantou a mão. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, eu acho que mais ansioso que você sou eu, né? Bom, eu gostaria de agradecer ao Jonathan, né, pela facilitação magistral que ele fez, né? Eu gostaria de ler uma pequena citação que está na página 121, né? A análise, a investigação, o controle psiquiátrico vão tender a se deslocar do que pensa o doente para o que ele faz, do que ele é capaz de compreender para o que ele é capaz de cometer, o que ele pode conscientemente querer
para o que poderia de acontecer de involuntário em seu comportamento. Veja, olha que frase linda, né? Bem resolutiva, né? Você muda da ideia da Repete, Guilherme, muito bonita. Repete. a análise, a investigação, o controle psiquiátrico vão tender a se deslocar do que pensa o doente para o que ele faz, do que ele é capaz de compreender, para o que ele é capaz de cometer, do que ele pode conscientemente querer, para o que poderia acontecer de involuntário em seu comportamento. Que poderia acontecer de involuntário. Essa potência de periculosidade, né? Esse tipo de constituição do sujeito periculoso, né? Para si e para os outros, né? Eu vou complementar. A psiquiatria não terá mais de definir o estado de consciência, de vontade livre do doente, como era no caso da interdição. A psiquiatria terá de tornar psiquiátrica toda uma série de condutas, de perturbações, de desordem, de ameaças, de perigos, que são da ordem do comportamento, não mais da ordem do delírio, da demência ou da alienação mental. Começamos aqui, né, hoje o que nós chamamos, né, da psicopatologização da vida. Todas as ações que as pessoas realizam na sua vida se tornam, então, objetos de análise psiquiátricas psicológicas, para que elas possam, então, ser decididas dentro de suas condutas, né, se elas são normais ou não, né. No caso, normal aqui é aquilo que não gera dano para a sociedade em geral. O que é uma grande pergunta, gente. O que é que gera dano para a sociedade? Porque, convenhamos, né, a ideia de que é muito propagada, especialmente quando as pessoas começam, né, o curso de psicologia, né, é que algumas doenças mentais fazem as pessoas se tornarem perigosas. Perigosas por quê? O que elas fazem que esse comportamento ele se tornar algo a ser extinguido? Antes, nós tínhamos, né, a fuga da razão, né? O louco é aquele que é desajuizado, né? Que age fora do padrão da razão daquilo que é acordado, né, dentro do pacto social. Agora nós temos o louco, né, como aquele que, por mais que algumas vezes ele retém a razão, né, ele tem a sua inteligência, em alguns momentos ele pode agir de maneira do qual ele põe-se em risco ou aqueles ao seu redor. Mas o que é se pôr em risco? E o que é se pôr em outro em risco? Vamos aproveitar que a gente está nesse maravilhoso setembro amarelo, onde todo mundo lembra, né, que o suicídio existe, né? Ou melhor dizendo ainda, né, que o suicídio se torna espetáculo público, e trazer uma indagação, uma pergunta. O que há de perigoso no suicídio? Por que o suicídio é uma temática tão importante para a saga atual da nossa vida? Uma sociedade capitalista, né? Vou te dar uma dica. Não é porque as pessoas se matam. Pedro levantou a mão. É porque, né, gente, o que o ato do outro se matar revela sobre o nosso mundo, né? Sim. O que há de perigoso nisso? Já escutando para a sociedade. Essa fala do Guilherme me lembrou um pouquinho do Pinel falando sobre o Esquirol, frente a alguns casos dentro desses índices de patologia, né? E aí, entre a página 121 e 122, parece que tem uma linha tênue, assim, que parece que é a retirada da culpa do suicídio do Estado para o indivíduo, né? Então, tipo, o que antes a gente estava compreendendo ali com antropólogos, né?
olha, tem uma galera cometendo suicídio, e isso diz um tanto sobre o Estado, né? Isso diz um tanto sobre a realidade que o entorna. Mas aqui, entre a página 121 e 122, parece que a psiquiatria ela está dando um passinho, né, do tipo, olha, é uma culpa individual, é um problema individual, e aí, citando, tipo, Pinel, do tipo, e pior, ainda vai ser um mau exemplo, né? Outros vão ver isso, né, e falar, bom, vejam, é possível, o suicídio é meio pesado. Isso aí, Pedro. Obrigado pela partilha. Obrigado, Guilherme. Alguém quer falar? Senão eu, na minha ansiedade, vou falar um pouquinho. Vou te falar um pouquinho, gente. Acho que tem uma preciosidade nesse capítulo, né? Porque e que não é algo que fica muito evidente, é que, assim, ele trata de termos que são naturalizáveis como construções históricas, né? Como enunciados de saber e de poder, né? A gente não pode esquecer que Foucault foi formado em psicologia, tá, gente? Às vezes a gente esquece, né? Tem uma maneira de escrita que ele passa ao largo de toda a naturalização, biologização e funcionalismo dos instintos, por exemplo, né? Aqui na página 174 do Antigo, segunda página, tá bem no comecinho, né, ele vai fazer o papel do instinto como um mecanismo que se articula entre a jurisprudência e a prática penal. Ele nem entra sobre uma raiz inconsciente ou biológica ou funcionalista do instinto, né? Ele mostra como um elemento num jogo de dominação, né? É o elemento que consegue engatar mecanismo de saber, né, em relações de poder a partir da psiquiatria. Então ele tem esse tipo de genealogia, né, na qual ele nem entra na biologização ou na psicanalização do sujeito de instinto, né? Ele fala que tem um sujeito de instinto que é constituído em um elemento de saber de poder, né? Nem entra se instinto existe, se não existe, se é natural, se não é natural, né? É que entra assim a riqueza de um certo tipo de escrita, na qual ele começa depois a citar os casos da Henriette, gente, perdão, que matou a filha, etc. e tal, como uma ilustração, o Pierre Rivière, que matou a mãe, etc. e tal, como ilustrações a partir da qual esse jogo de sinais do comportamento do sujeito vai se fixando na constituição de uma patologização psiquiátrica, né? O ser humano ele tem uma matéria, um corpo, e ao redor dele ocorre um jogo de sinais que se crava a partir de enunciados como, por exemplo, o instinto da periculosidade, né, do comportamento louco, o indivíduo que é perigoso para si mesmo, como é perigoso para os outros, o fazendeiro que tem monomania, que pode matar a mãe, matar a cunhada, e que isso também acaba agredindo a si próprio, entende? Esse jogo na qual o elemento risco, né, cria esse campo de controle social, né? Então, ele nem entra no mérito se o comportamento é nocivo ou não, né? Mas como todos esses enunciados criam uma rede de controle social, né? Que se instaura em determinada sociedade, né? E aí ele vai falar das internações ex officio, na qual se verifica que o indivíduo ele é perigoso ou incapaz e que ele pode ser internado sem a prévia autorização judicial, é ex officio, né? Diante do horizonte da periculosidade. Se inaugura a figura de qualquer um de nós pode ser internado, a princípio, se representar uma periculosidade. Isso já cria um campo tanto de vigilância como de poder, né? Então, são esses campos, né, que o Foucault ele vai apresentando, né? Como aos poucos isso vai criando esse jogo de sinais. Ele pega
no sentido retrospectivo, que no caso do Pierre Rivière, que ele tem até um livro, né? Talvez fosse interessante a gente estudar o livro do Pierre Rivière. Tem um filme, tá, do Pierre Rivière. Procure no YouTube. É um filme até meio lento, assim, né? Onde a pretexto dele ter matado a mãe, etc. e tal, e outros parentes, aí começa dentro do julgamento a dizer que ele matava passarinhos, de que ele era cruel na juventude, ou seja, a pretexto de qualificar um ato, você faz toda uma rede biográfica, né? Toda uma rede de patologização, né? E essa frase eu acho muito boa, que está no Vigiar e Punir. A pretexto de qualificar um ato, você qualifica toda a vida de um sujeito, né? E com isso você consegue mapear todo o comportamento. Isso hoje a gente faz no Instagram, a gente faz no Facebook, porque a gente se mapeia, né? O dia que a gente destoar da expectativa social, tá toda a nossa capivara está toda lá no nosso Instagram. Não precisa mais nem de investigador, nem de psiquiatra, né? É só abrir o Instagram que a gente já se qualificou, né? Já se rotulou, né? Enfim, então fiquem atentos na escrita do Foucault. Como ele fala de termos que no primeiro momento tem a tentação epistêmica, né, de naturalizar um sujeito, e ele mostra como elementos no jogo de poder, né? As manias, os instintos, as patologias, né? Os enunciados de periculosidade, os enunciados de risco, né? Isso é genealogia, né? É como enunciados emergem na constituição da nossa subjetividade, né? Acho um capítulo maravilhoso, como escrita. Não é uma escrita fácil, gente. Não é uma escrita fácil, né? Quem não teria a tentação de dizer que o instinto é natural, né? Ele mostra como produção histórica. A gente pode até questionar os limites epistêmicos da genealogia de Foucault, mas é uma escrita muito primorosa, né? Mais alguém quer compor, gente? Estamos reaquecendo depois de um feriado, né? Semana passada foi feriado, né? E já estamos em setembro, hein? Mesmo que você não tenha lido, gente, como é que é a percepção dessa fala, dessa partilha? Não precisa ler, não precisa fazer fichamento, né? Aqui é um encontro de partilha. Não é que é um livro no qual a gente está abrindo as figuras da normalidade na constituição da nossa subjetividade. Professor, na verdade não é uma partilha, mas é uma dúvida que eu fiquei quando eu li no início, quando o Foucault ele fala, a gente até citou os mecanismos, né, que o instinto é capaz, ele fala de um instinto, perdão, de um mecanismo patológico positivo. Sim. Nesse sentido, ele está se aproximando da visão kantiana do conceito? Eu acho que é na questão, é uma positividade que produz sujeito, é nesse sentido. Entendeu? É um mecanismo patológico positivo, no sentido que marca, que produz subjetividade. Não acho que seja no sentido cartesiano, no sentido kantiano, né? Tem efeitos de positividade, né? Pode até ser, estou compondo com você, pode ser positividade com consciência, sim. Mas, assim, mais do que criar a positividade no Foucault pode tanto ter esse viés mais científico cartesiano ou kantiano, como pode ter o viés assim de produção de sujeito. Mais do que um limite, quando você diz que uma pessoa é patologizável, você não, mais do que tem os efeitos de enquadramento, sim, tem os efeitos de enquadramento e de quadriculação, mas isso produz subjetividade. Entendeu? A filosofia Foucaultiana é uma filosofia de produção, por isso é positividade. Né? Como esse texto é um texto de aula, Jonathan, dá até para a gente fazer um link entre os dois, né? Positividade científica, né? Mas mais do que internar seu elemento que interna o sujeito, ele produz subjetividade. Toda a filosofia de Foucault é produtiva. Entendeu? O delinquente, é bom ou mal ser considerado delinquente, ser considerado anormal,
qualquer categorização da normalidade produz sujeito. Isso é positividade, tá? No sentido amplo em Foucault. Tá? Agora eu entendi, porque realmente esse entendimento não tinha ficado muito claro algumas coisas. Foucault, ele muda... por exemplo, quando ele fala de psicanálise, a psicanálise fala muito em recalque, né? Em repressão, né? O Foucault, ele fala que esse elemento jurídico do recalque, da repressão, de uma lei social e das relações humanas que provocam recalque, na verdade, isso não dá conta de todo o dispositivo, nem psicológico, nem da psicanálise, porque a psicanálise produz subjetividade, entendeu? Ela é positiva, né? Ela produz um sujeito. Agora, se esse sujeito é considerado recalcado ou não, entendeu? Toda a obra do Foucault ele vai mostrar essas formas de positividade, de produção de sujeito. É nesse sentido. Ele vai estudar Grécia Antiga, tipo de sujeito é produzido. Ele vai estudar Roma Antiga, tipo de positividade no sentido amplo, né? Vai ser produzida. Vai estudar as confissões da carne, no batismo, nos monastérios, que tipo de sujeito é produzido. É claro que esse sujeito no monastério vai, às vezes, ser submetido a um claustro, a um jejum, ou o batismo tem todo um processo de purificação, né, da alma, etc. Mas tudo isso são formas de produção de subjetividade, nesse sentido é positividade. Entendeu? Nós vivemos uma produção incessante de subjetividade. É nesse sentido que é positivo. Entendeu? Os discursos produzem incessantemente subjetividades. Né? Deu para entender, Jonathan? Deu sim, professor. Ótima explanação. Tinha Os ficado realmente efeitos, a confusão. os efeitos do discurso podem ser trágicos e até cruéis. Né? Você encarcerar um sujeito, ou você fazer um suplício, uma pena de morte. Mas isso, do ponto de vista da genealogia de Foucault, é positividade. São formas de produção. Tá? Aí não é uma questão moral de dizer se é bom ou se é ruim. A pessoa está na internet, está no TikTok. Pode dizer, pode dizer que é fútil, mas produz subjetividade. Produz subjetividade. A normalidade que a gente está falando aqui a gente vai estar estudando as múltiplas formas de produção de subjetividade ao redor do enunciado da normal. E nós somos esses sujeitos. Em algum lugar da escala, mesmo que a gente... Em algum lugar de uma escala, a gente é normal, gente. Vamos combinar. Né? Entendeu? Ele está falando de nós. Tudo isso que a gente está estudando só tem sentido se a gente traz para a gente. Senão vira uma flor na lapela, vira um discurso bonitinho. E tudo isso só tem sentido se... Qual a função estratégica da filosofia de Foucault? Ela não diz, tá, nós somos anormais. Então agora a gente vai exigir os nossos direitos e as nossas diferenças. Toda a psicologia, a psicanálise, o direito, a psiquiatria que nos esquadrinhou, que nos rotulou, que nos colocou numa escala de anormalidade, isso é reinvertido no sentido da afirmação das diferenças. Tá, sou anormal, agora eu vou reivindicar minhas diferenças. Meu modo de vida. Entendeu? Todo mundo está numa escala de anormalidade, gente. Não fica achando que entendeu? A gente está numa escala de uma curva normal, né? É um viés estatístico. A gente não está fora, hein? A gente não está fora. Isso daí é o dispositivo de poder da modernidade. A gente está dentro desse dispositivo. A nossa percepção é moldada pelos parâmetros de normatividade, normalidade. Nos últimos 3 séculos é assim. Na Antiguidade, Roma, Grécia era outra história. Então isso serve para a gente fazer uma tese, né? Que estão produzindo em nós essas redes de saberes de poder? Isso é um tema para a gente trabalhar o livro inteiro, o curso inteiro. E como é possível ter essa resistência? Porque quando fala de instinto, o instinto em algum momento tem um essencialismo, tá? Essencialismo patológico. Onde se situa? Onde o nosso instinto é articulado num jogo de dominação e a gente é incitado a confessar esse instinto.
confessar esse instinto para psiquiatra, para psicólogo, para nutricionista, para educador físico, fisioterapeuta, para economista, para o padre, né? Entendeu? E cada qual, de alguma forma, tem um arranjo discursivo para se apropriar, para exercer esse poder sobre nossos corpos, produzindo a alma, instinto alma. Então tem eu acho que grande tesouro do Foucault, que isso vai durar, que é um marco na história do pensamento, é esses jogos de verdades, né? A realidade discursiva construindo jogos de verdade, né? E o livro inteiro ele vai mostrar esses exemplos, né? Mostrar a mãe que cozinha a perna da filha e serve com repolho. Guilherme? E continuando um pouco essa discussão, meu Fernando, eu queria fazer novamente outra citação, porque, bom, como você disse, Foucault é uma dádiva para a gente, né? Ser contemporâneo ao Foucault, gente, é muito no desgruda dos essencialismos platônicos, sabe? A humanidade é platônica há 2000 anos, a gente vive, segunda metade do século XX para cá, a dissolução do essencialismo platônico. Isso é uma grande mudança. Entendeu? Isso tem é um grande livramento. É claro que mexe com as entranhas, tem os fundamentalistas que vão revirar, estão revirando, né? A gente entendeu o platonismo como uma construção histórica, né? E que a gente pode jogar, né? Eu teria um comentário heideggeriano a fazer, mas eu vou fazer depois que eu ler o negócio. Tem aqui na página 127, né, ele diz: precisamente por esses elementos mesmos, esses elementos que agora são destacados de uma referência a uma grande loucura demencial ou de uma referência a um grande crime, em si mesmos como maldade, como perversidade, como distúrbios diversos, como desordem no interior da família, eles funcionam por esse fato mesmo como um sintoma de um estado patológico que requer internação. Em si mesmos, são uma razão para intervir. Ei-los, todos esses elementos que outrora eram ou criminalizados ou patologizados, mas por intermédio de uma loucura interior, eles agora medicalizados de pleno direito, de uma maneira autóctone, desde a sua origem. A partir do momento em que uma pessoa é malvada, ela passa a pertencer virtualmente ao domínio médico. Sim. É o primeiro interesse e a mover dessa observação. E essa fala do autóctone é muito forte, né, Guilherme? Porque a origem é a biografia. E a biografia é serviço do... E a biografia que muitas vezes a pessoa é incitada a confessar. Não existe prontuário sem não ter um discurso afirmativo da própria pessoa que vai se declarar no prontuário, né? Entendeu? E fazer uma ponte própria do Pierre Corneille, né? Toda confissão ela só vale se você confessar aquilo que a autoridade espera que você confesse. E por isso a gente vive numa sociedade confessional, né? Ele diz que a sociedade moderna se apropriou da confissão religiosa e fez disso um dispositivo de normalização, patologização, né? É a confissão que determina que você vai para uma prisão, que você vai ser medicalizado, que você vai fazer uma psicoterapia, ou então que você pode circular pela sociedade, que você não é um risco, né? Todos nós, se a gente tivesse nascido nos anos 50 do século passado, talvez muitos de nós a gente estava no manicômio. Se fosse na Idade Média, a gente estava na fogueira. E do ponto de vista da presença, é o mesmo sujeito, só que aí o fora, que constitui o dentro, esquadrinha a nossa subjetividade, né? E qualifica a nossa validade social. É muito sério. Eu acho que Só fazendo só mais uma frase. A gente está vivendo isso nessa semana nos julgamentos do Supremo Tribunal Federal sobre 8 de janeiro. Prestem atenção, cada juiz do Supremo Tribunal Federal vai ter uma fala, e cada fala vai constituir uma subjetividade, né? E é o mesmo evento, o acontecimento é o mesmo, né? Prestem atenção como o direito é uma fonte caudalosa de constituição de subjetividade. Pode falar, Guilherme, perdão.
tem problema. Eu esqueci o que eu ia falar. Eu acho que uma leitura do Foucault é algo para qualquer tipo de profissional, né? Que faz a gente pensar que a ciência, ela é nunca ingênua. Ela existe por um motivo dentro de um contexto histórico, né? Sim. Ela está ali fazendo favor, né, a certos movimentos de poderes. Então, né, profissional que acha que sua ciência ela está aqui no bem maior da humanidade é cego, surdo, mudo, não percebe o que faz. Né? Todos nós somos parte, né, do grande jogo da maquinação, né, de como as pessoas devem ou não devem viver, né, o que elas podem e o que elas não podem fazer. Gente, pensem nesse surto coletivo. Hoje em dia, as pessoas não falam mais de ódio, elas falam de inteligência emocional. Nós literalmente reestruturamos a maneira como as pessoas vivem através de uma teoria psicológica. Sim. E é isso que acontece sempre. Elas introjetam isso e ela passa a se organizar a partir dessa maneira. Por que, que isso é melhor? Porque é uma maneira normalizada de se organizar. Tem um livro maravilhoso, Crazy Like Us, né? The Globalization of the American Psyche. Que é Loucos como Nós, né? A globalização da psique americana. E é um livro exatamente sobre isso, como as doenças do mundo foram desaparecendo e passando a se estruturar né, a partir do DSM. Some as doenças locais, some os modos de apresentação de comportamentos locais. Passa a valer aquilo que é globalizado. Né? Hoje todo mundo sofre de depressão igual em todo lugar. Porque se você não sofrer da sua maneira, o seu sofrimento não é aceitável. Você aprende a sofrer desse modo. Você replica esse modo de sofrimento. Porque é a maneira aceita, é a maneira que você vai encontrar tratamento, a maneira que você vai encontrar algum apoio das pessoas do seu meio. A gente está introduzindo veneno nas pessoas. Com a ideia de curar. É daí o quê? Com a ideia de curar. Ah, exatamente. A Mila, quer comentar, Mila, a partilha que você fez? O Jonathan colocou tatuar resiliência hoje. Né? É que tem um café filosófico muito legal. Peraí, gente, que eu acho que eu coloquei. Ah, pronto, estava falando aqui. Que saiu, acho que semana passada, sobre medicina tradicional chinesa, né, e a consideração das medicinas tradicionais como práticas integrativas e complementares nos sistemas de saúde. E aí, mas na verdade, ele fala sobre esse controle que o Guilherme está trazendo da ciência sobre as vidas, daquilo que é considerado normal e de uma política em cima da guerra, né, que essa ciência ela é totalmente voltada para produzir, totalmente, mas, sei lá, a maior parte dela, na verdade, é voltada para produzir armamentos, do que, de fato, para promover a abundância dentro dos recursos que a gente tem, né, para a nossa população mundial. Então, sei lá, eu lembrei disso e acho que vale a pena assistir, é bem legal, bem legal. Ele traz algumas falas Foucaultianas. Quem não sabe, sou formado em acupuntura, né, gente? Eu também. Ah, você também, querido? Formei lá atrás. Faz um tempinho também. Sou reikiana e tudo mais, mas, assim, na verdade, ele nem levanta tanto esses pontos, mas ele fala desse lugar da ciência enquanto ele diz que ele não está sendo contra a ciência, mas ele está levantando algumas críticas em relação a essa política de controle da vida mesmo. O exemplo que você trouxe da acupuntura é muito ilustrativo quando a gente fala de jogos de verdades, né? Para quem estuda os pontos de acupuntura, são pontos com jogos de semelhança do microcosmo com o macrocosmo. Então você tem um ponto que é a fonte não sei do que, o riacho não sei da onde, né? O caldeirão não sei do que, de que energia, de que ki, daquilo acolá. Aí vem século XXI, um médico faz um livro sobre acupuntura para problemas circulatórios. É outra coisa, não é acupuntura mais. Entendeu?
É outra coisa. E até Aí, quando você estuda os pontos de impedância de acupuntura, que você vai ver que os pontos de acupuntura são mais eletronegativos no exame de... Como é que chama aquelas câmeras que a gente entra assim? ai, Chama ressonância. ressonância, isso. Então, faz pontos bioeletrônicos. Isso é outra coisa já. Não é a fonte do Qi, não é o riachozinho que abre o portal não sei para onde, são pontos de bioimpedância, né? Tudo isso para ocidentalizar, mas aí já não é acupuntura, é outra coisa, né? Mas não deixa de ser embate de relações de poder. E, obviamente, acabei de fazer o curso de cuidados integrativos, né, Guilherme? Vocês acompanharam, fiquei 2 anos fazendo. Inserir cuidados integrativos no SUS, gente, isso é uma revolução. Não estou falando que é bom ou que é ruim. Estou falando que é um deslocamento de poder que está fazendo revirar uma série de ordens. Inclusive, eu fui convidado para fazer parte do grupo que vai pensar no Conselho de Psicologia as relações entre psicologia e cuidados integrativos. Né? Assiste essa palestra, Fê. Assiste essa palestra do Café Filosófico. Talvez você até conheça esse professor. É um professor da Unicamp. Vou colocar lá no grupo do WhatsApp. Isso são embates de poder, gente. Jogos de verdade que se confrontam. Aí ontem eu escutei um monge português dizendo que yoga é coisa do diabo. Enfim, os jogos de poder são infinitos. Um monge católico português dizendo que yoga é coisa do diabo. Sendo que o diabo seria algo risível lá na Índia, né? Tipo assim. Reducionismo, né? Reducionismo fundamentalista das experiências do ser a uma única forma, né? Sim. Descobrimos a verdade do monoteísmo, né? Se tem um Deus, só pode ter uma verdade. Exatamente, né? Eu queria ter nascido na época da transição do politeísmo para o monoteísmo. Deve ter sido um momento tão chato. O mundo ficou tão chato. Tudo virou verdade única, né? Nossa. Mais alguma questão, pessoal? Gente, eu queria agradecer. Para quem não sabe, eu passei por uma licença médica, eu fiz uma cirurgia, minha primeira na vida, desvirginei das cirurgias, recebi o carinho de muita gente, inclusive de vocês, estou hiper bem, parece que eu nem... dá para perceber, né? Estou feliz da vida, obrigado pelo carinho, pelo acolhimento, estamos aí, tá? E recebi muito carinho, sou muito acarinhado, gente, tá? Obrigado, tá, gente? Eu estou gravando no YouTube, tá, esse momento. Enfim. Foi muito tranquilo, estou hiper bem. E vida que segue. Vida que segue a gente junto, né? Obrigado, tá, pessoal? Bom, Fê. Que bom. Enfim. Então, como é que... Bom, a gente tem esse... Eu vou parar a gravação, porque a gravação tem a ver com o nosso debate. Tem mais alguém que quer compartilhar? Tem gente do Brasil inteiro aqui, para quem está chegando, tem gente do Brasil inteiro. A gente abriu 100 vagas do projeto extensionista. Na prática, tem 20 a 30 pessoas, algumas online e outras no site do YouTube, lançado no mundo, né? Para quem está chegando agora, a gente tem, acho, centenas de vídeos já no YouTube, né? E preciosidades lá. E essa semana teve a Angélica Gavento, que deu aula da Science Analysis, aula maravilhosa, então tem um plus aí, tem um brinde aí para vocês que assistiram a aula da maravilhosa Angélica Gavento, que, dentre outras coisas, é minha psicoterapeuta. Né? Então, se eu sou assim, vocês querem saber um pouco a base do que eu sou? Se você é assim, a culpa é sua. A culpa é nada A culpa é minha, mas a sorte é ter a Angélica como minha psicoterapeuta. Ou não, né? Ou assim, se a culpa é sua, então também você pode colocar em quem você quiser, né? Pois é, né? Enfim, dê uma olhada, ela é uma sábia. E professora de Psicologia e Humanismo da Unisantos, tá, gente?
Ela acompanha meus módulos de humanismo, ela dá uma palestra por ano, a 18 turmas. Uma maravilha. Tem vários, lá no comecinho tem gestalt terapia, tem abordagem centrada na pessoa. O lançado no mundo começou com palestras humanistas, né? Eu recomendo vocês abrirem vídeo, acho que tem centenas já, né, Guilherme? Né? Tem muita coisa. Aproveitem. Quem não se inscreveu, se inscreva. Lançado no mundo no YouTube. Eu vou parar a gravação porque a gente tem que conversar da tabela, que semana que vem a tabela